Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da CESP. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Estamos transmitindo ao vivo via webcast com a imagem dos palestrantes, áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores através do telefone ou webcast. Para as perguntas recebidas pelo telefone, iremos abrir a linha do convidado para que ele formule sua pergunta. Já as perguntas pelo webcast devem ser enviadas por escrito dentro da própria plataforma de webcast. Antes, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento, relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como de informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Mário Bertoncini, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Marcelo de Jesus, diretor financeiro. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Bertoncini, que dará início à apresentação. Bom dia a todos, obrigado pela audiência. Vamos começar então com a divulgação dos resultados desse segundo trimestre, na página 4 do nosso material, que a gente atualiza com relação à Covid. Nesse momento, nós continuamos com 82% da nossa equipe em home office, caminha bastante, o resto basicamente em grande parte focados na operação e na manutenção das nossas usinas. Nós temos um plano de retomada já definido e formatado, porém aguardando a melhor data de início gradual dessa retomada, ainda não definimos o que deve ocorrer ao longo dos próximos 2 meses, acreditamos. Com relação ao portfólio de clientes e a situação da Covid, como uma grande parte de vocês se recordam, a gente tem 22% das nossas vendas de 2020 no mercado regulado, no ACR, e o complemento 78% no mercado livre. Nesse momento, valeu para a CESP um perfil de clientes bastante próximos e não houve até o momento nenhuma inadimplência, zero de inadimplência, tanto nos mercados regulado quanto no mercado livre. Houve algumas renegociações contratuais muito pontuais, diria imateriais para a CESP, cujo impacto foram plenamente compensados do ponto de vista de valor presente líquido, e eles são menos do que 1% do EBITDA esperado para esse ano. Ainda na página 4, mas a gente vai discutir mercado melhor um pouco mais à frente, mas ainda na página 4 a gente traz aqui também um pouco a evolução do submercado sudeste para o consumo de energia. Ele basicamente, se pegarmos o acumulado janeiro até julho, incluindo a primeira quinzena de julho, nós temos uma evolução acumulada no ano para o regulado, submercado sudeste, de uma queda de menos 7,8%, uma queda de 7,8% em relação ao ano passado, isso para o ACR regulado. No livre, uma queda de 4,6%, o que nos traz um acumulado no mercado sudeste de queda de 7,8% no acumulado até a primeira quinzena de julho. Indo adiante, para a página 6 do nosso material, a gente traz os destaques do segundo trimestre de 2020. Tivemos, mais uma vez, o que repete uma tendência dos últimos trimestres, uma geração levemente acima da nossa garantia física, 2% acima da nossa garantia física, o motivo pelo despacho centralizado da ONS,
O principal motivo desse foi, até agora, essa estação bastante seca na região sul do Brasil e a necessidade do Sudeste, em particular, também exportar, vender, transferir energia para o Sul, o que fez com que as hidrelétricas de referência do Sudeste, na sua grande maioria, tenham despachado levemente acima da garantia física. O nosso índice de disponibilidade continua bastante bom, ele foi de 94,5% neste segundo TRI, levemente acima da disponibilidade do primeiro trimestre deste ano e bastante acima dos níveis esperados pela ANEEL. Os despachos das usinas continuam absolutamente normalizados, nos nossos planos de contingência leve. Nesse momento, tanto Porto Primavera quanto Paraibuna e também a operação assistida, a operação transitória agora de Jaguari, operam absolutamente com despachos normais. Com relação ao desempenho financeiro, nós encerramos o trimestre com uma receita de 485 milhões de reais. Ela é uma receita no TRI 32% superior ao mesmo TRI do ano passado, e esse aumento de receita ele se deve, em particular, a 3 fatores. Ao advento agora este ano da trading, a trading contribui para o faturamento consolidado da empresa. Além disso, a própria indexação dos contratos, naturalmente, quando comparamos com o ano passado. Além deste trimestre, nós temos um nível de redução de despachos de contratos menor. Não houve redução dos contratos em relação ao segundo TRI de 2019, que por uma questão de gestão do balanço energético, no segundo TRI de 2019, nós tínhamos optado por algumas reduções negociadas naqueles contratos. O EBITDA ajustado do segundo TRI, desse segundo TRI, encerrou em 287 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 59%. Ele também é 31% superior ao mesmo TRI do ano passado, um resultado bastante bom para a gente. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante em mais detalhes. Continuamos neste trimestre a redução do contencioso passivo, e eu já vou comentar em maiores detalhes. E uma outra coisa que se confirmou neste TRI é a forte geração de caixa da CESP. Nós encerramos na geração de caixa depois do serviço da dívida e antes apenas de 2 eventos, que é o pagamento de dividendos e o desembolso para a quitação do contencioso passivo. Antes apenas destes 2 eventos, dividendo e contencioso, nós encerramos o caixa da empresa neste TRI com uma geração de 263 milhões de reais e uma conversão de caixa bastante importante. O Marcelo vai detalhar um pouco mais para a gente daqui a pouco. Com relação a aspectos de comercialização no trimestre, nós equalizamos o balanço energético da companhia, em particular para o segundo semestre, nós vamos ver isso daqui a pouco. Aproveitamos também em função da queda de preços no curto prazo, o que impactou preços de 2021 de alguma forma. Nós aceleramos a zeragem do balanço energético de 2021 também, e já temos feito alguma coisa para 2022. Nesse momento, para o balanço energético de 2021, a gente já cobriu 83% da nossa exposição short original, e algo muito parecido em termos de megawatt também se aplica para 22. Começamos com muito critério, numa execução por layers. Nós já começamos a venda da energia de mais longo prazo, em particular a partir de 2023, ainda em volumes módicos, de uma forma muito criteriosa, mas a gente já vem dando. Me desculpem, tivemos um problema de conexão com a prestadora de serviço, peço desculpas a vocês. Mário falando, nós vamos continuar pela voz aqui. Eu estava finalizando a página 6 do material, onde eu dizia que, em relação ao MTM do resultado da comercializadora, nós encerramos o segundo trimestre com um MTM positivo de 22 milhões de reais. Esses 22 milhões de reais, para efeitos de comparação com o primeiro TRI de 2020, que foi de 25 milhões de reais, ele precisa ser agregado ao valor apropriado de resultado da comercializadora no trimestre, no segundo TRI, que foi de 9 milhões de reais. Portanto, 22 milhões de MTM mais os 9 apropriados se comparam 31 milhões com os 25 milhões
do MTM encerrado pela comercializadora no primeiro trimestre. Indo adiante, na página 8 do material, nós trazemos os detalhes do contencioso passivo. Nós havíamos encerrado o primeiro TRI de 2020 com 11,7 bilhões de contencioso total. No segundo trimestre de 2020, tivemos a atualização monetária e juros de 250 milhões de reais e baixas de 1 bi, o que fez com que encerrássemos, portanto, o segundo trimestre com um contencioso total de 10,9 bilhões. No provável, naquilo que se refere ao provável, que estão contidos nesses 10,9 bilhões, nós encerramos o exercício com 1,8 bi de provável, de contencioso provável, provisionado, com uma baixa no trimestre de 154 milhões. O motivo dessas baixas, eles basicamente se referem a dois fatores principais. Os primeiros deles foram de decisões favoráveis no judiciário que tivemos em favor da SESC, com as respectivas baixas, e também revisão de valores por conta de evolução dos processos. Alguns dos processos evoluíram favoravelmente à SESC, embora ainda não julgados, o que faz com que, mesmo assim, a gente tenha uma redução dos valores em relação a isso. Com relação à página 9 do material, nós falamos do contencioso ativo. Houve uma novidade em relação ao contencioso ativo. Neste mês de julho, no dia 10 de julho, o juiz do processo em primeira instância, ele fez uma manifestação importante, que foi, além de pedir algumas correções na digitalização desse processo, o senhor se lembra, esse processo foi digitalizado no final do ano passado, ele já indicou que tão logo essa digitalização, esses ajustes de digitalização ocorram, que a gente imagina que sejam resolvidos nas próximas poucos dias, 1 ou 2 semanas, provavelmente, ele vai abrir um prazo para o perito se manifestar sobre as alegações da União ao laudo. Ele dará ao perito 15 dias úteis para a manifestação. O prazo do perito ainda não se iniciou, depende desse ajuste da digitalização. Nós manteremos o mercado informado a respeito da evolução deste processo. Com relação ao julgamento da liminar, que é aquela segunda parte que corre em paralelo, não houve novidades ainda neste segundo trimestre de 2020. Indo adiante, na página 11 do material, nós trazemos alguns aspectos do mercado de energia. Basicamente, no lado esquerdo dessa página, a gente traz a evolução da ENA e do nível de armazenamento. O que a gente vê na curva verde, do lado esquerdo da página, é o nível de armazenamento dos reservatórios em nível nacional, divulgados, e aí, quer dizer, chegamos ao final de junho com um nível de armazenamento de 60%. Ele é 7% maior do que junho do ano passado, e isso tem a ver basicamente com a queda da carga verificada até agora por conta do Covid, sobretudo isso. Em termos de hidrologia, a gente tem ENAs um pouco mais baixas, 81%, se comparados aos 101% do mesmo período do ano passado, mas a queda de carga vinda pela Covid fez com que, mesmo com uma ENA menor, o nível de armazenamento tenha se apresentado maior. Com relação ao mercado, as projeções da ONS e da EPE para o mercado, para este ano, que a gente traz na parte direita desta página 11, basicamente, pela previsão atual, nós devemos encerrar o ano com uma carga em nível nacional 3% inferior a 2019. Há aí, nesse número de 3%, uma recuperação razoável em relação aos primeiros prognósticos, às primeiras projeções no início da pandemia. Isso pressupõe quedas de 1% no terceiro trimestre de 20, neste próximo TRI agora, e de 3% no quarto trimestre de 20. É uma boa notícia para o mercado como um todo. Além disso, por conta dessa variação de carga, a CCE
atualizou a sua projeção de IGSS para 80% na média ano. É um nível que nós aqui na FESP converge com as nossas projeções aqui na FESP também, e ele é levemente maior, os 80%, do que o nível que nós vínhamos internamente trabalhando até então, o que é um outro ponto positivo. Quanto maior este IGSF, obviamente, menor é o encargo para a FESP. Na página seguinte, página 12, nós trazemos o balanço energético de 2020. Basicamente, uma grande parte de vocês já estão familiarizados com esses gráficos e com essa página. Muito rapidamente, o que a gente traz no gráfico 1 é a nossa curva de sazonalização, na curva preta, e já ajustada, né, para o GSF, que está no pontilhado verde do gráfico 1. No gráfico 2, a gente compara essa disponibilidade da garantia física líquida com o nosso requisito, com a energia vendida, que é o que está na curva vermelha. E, portanto, originalmente, um déficit de 300 megawatts médios para o ano de 2020. A forma como nós gerimos estes 300 megawatts médios estão refletidos no gráfico 3, que é aquele gráfico que traz o déficit, o mesmo déficit do gráfico 2, no gráfico 3, nas barras brancas, e as nossas compras nas barras verdes. Compramos este nível de energia ao preço médio de R$ 213 o megawatt para o ano, e os preços médios mensais estão aí na parte superior do gráfico 3. E, por fim, o efeito líquido disso tudo no gráfico 4. É um balanço energético praticamente zerado, já equalizado para o segundo semestre desse ano, para o terceiro e quarto trimestre que estão à frente, né? E essa posição short que vocês veem um pouco mais acentuada neste segundo trimestre que encerramos, uma boa parte disso, em particular, algo como 2/3 dessa posição short, tem a ver com algumas posições que nós levamos à CCE para poder liberar recursos retidos lá por conta daquela inadimplência sistêmica. A FESP é credora na ponta da CCE e, ao fazermos essa posição short aqui, a gente destrava, libera recursos que estavam até então retidos na CCE. E pudemos liberar recursos, em grande parte, neste segundo trimestre de 2020. Vou passar a palavra aqui para o Marcelo, que prosseguirá com o nosso desempenho financeiro. Marcelo, por favor. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Dando sequência aqui na apresentação, no slide 14, onde nós vamos falar sobre nossos custos e despesas. Eu vou começar aqui pelos gastos com pessoal, administração e serviços de terceiros. É importante notar aqui que o segundo trimestre continua refletindo a transformação e as iniciativas que foram implementadas ao longo de 2019, posicionando a CESP numa empresa mais eficiente e com disciplina na gestão de custos. Com relação ao pessoal e administração, no segundo trimestre, nós tivemos uma redução de 26% e no primeiro semestre de 39%. Isso é resultado da redução do quadro de funcionários com o sucesso do PDV que nós tivemos no ano passado. Com relação aos serviços de terceiros, materiais e aluguéis, a redução no trimestre foi de 42% e de 46% no acumulado do primeiro semestre, fruto das renegociações de contrato e revisão dos processos internos capturando eficiências. Falando agora dos gastos com compra de energia, nós vemos um incremento na compra de energia de R$ 61 milhões, totalizando R$ 137 milhões. O que é importante destacar é que esse aumento ele se refere a um volume maior de energia adquirida. Nesse trimestre, nós adquirimos 225 megamédios, 44% acima do volume do segundo trimestre, isso em função da nossa estratégia de sazonalização, com menor alocação de garantia física e maior necessidade de compra. Agora, o mais importante é destacar que o preço médio no segundo trimestre foi 8% inferior ao resultado do segundo trimestre do ano anterior.
Para vocês terem uma ideia, enquanto o volume foi um incremento aí de 69 milhões de reais, o preço, nós tivemos uma redução de 8 milhões de reais, com esse incremento líquido de 61 milhões de reais. Passando para o slide de número 15, no canto superior aqui esquerdo, nós demonstramos o crescimento da nossa receita líquida em 118 milhões de reais, ou 32%, principalmente pela receita da CESP comercializadora, também pelas vendas que nós fizemos para recuperar, monetizar o saldo credor que estava na CCE, de 15 bilhões de reais, e também menor redução de contratos negociados no ano passado, como o Mário comentou no início, também, então, portanto, com maior volume de vendas, principalmente para comercializadoras. Do lado direito aqui da parte superior do slide, nós temos o crescimento do EBITDA. No trimestre foi um crescimento de 68 milhões de reais, ou 31%, e no primeiro semestre um crescimento de 140% em relação ao ano anterior. Esse EBITDA se converteu numa forte geração de caixa nesse segundo trimestre. A geração de caixa operacional após o serviço da dívida atingiu 263 milhões de reais, o equivalente a uma conversão de caixa de 92%. Aqui é importante destacar que esse 92% considera a melhora no capital de giro, basicamente em função de dois itens. Primeiro, a postergação do pagamento de PIS e COFINS para o segundo semestre, de acordo com as portarias do Ministério da Economia, e também exatamente a monetização do saldo credor da CCE no montante de 15 milhões de reais. Se nós desconsiderarmos esses dois itens, o índice de conversão de caixa da companhia seria de 78%, portanto, continuando ainda bastante robusto. Dando sequência, no slide 16, nós apresentamos aqui a estrutura de capital da companhia. Nós atingimos no segundo trimestre uma dívida líquida de 1,2 bi de reais, um crescimento em relação ao primeiro trimestre, isso em função do pagamento dos dividendos que nós fizemos em abril de 400 milhões de reais, compensado pela geração de caixa no segundo trimestre, como nós vimos anteriormente. Essa dívida líquida representa uma vez dívida líquida EBITDA, 1,1 vezes dívida líquida EBITDA. Outro destaque aqui na estrutura de capital é que ontem também foi divulgado um novo rating da CESP pela Fitch, né? Basicamente os ratings ali que nós tínhamos já da Standard & Poor's. O local, nós tivemos aqui um AAA, e no internacional, como vocês sabem, nós ficamos aí capeados pelo soberano, então nós estamos aqui com duplo B. Do lado direito, nós temos a dívida da CESP, nós não tivemos ali novidades, continua com uma dívida de 1,8 bi, o prazo médio está em 4 anos, e as parcelas, ou seja, a nossa amortização, só acontece em 2022, portanto, nós temos aqui um espaço bastante confortável para gerir a estrutura de capital. Eu passo a palavra aqui de volta ao Mário, que vai agora falar sobre as principais iniciativas de 2020. Por favor, Mário. Obrigado, Marcelo. Indo para a página 18 do material, acho que vale destacar algumas coisas. Quer dizer, primeiro delas, continuou neste segundo trimestre, e isso prevalece ao longo de 2020, essa gestão contínua e muito disciplinada de custos e despesas. A gente deu início, neste ano, a um processo mais amplo e mais forte de automação e digitalização de processos na FESP. Isso terá ganhos já no curto e médio prazo importantes em produtividade e custos de gestão e assertividade de informações, bastante importante, além do avanço na nossa agenda ESG. Com relação à agenda socioambiental, vale destacar que nesse segundo trimestre agora, nós obtivemos pelo Instituto Totum, da Holanda, a certificação de I-REC. É uma das primeiras hidrelétricas de grande porte no Brasil a obter essa certificação. É um diferencial para a CESP, um reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, e a CESP, desde então, a partir deste mês, passou a ter a sua energia
também com a possibilidade de ser comercializada junto com a certificação ambiental, que é bastante importante para vários de nossos consumidores. Continua, do ponto de vista de contingência, a evolução do nosso passivo contencioso. Nós vamos dar o reporte tempestivo, trimestral para vocês dessa evolução. E continuam todos os esforços para a gente continuar esse processo de de-risking da SESP. Assim como manteremos o mercado informado sobre novidades e andamentos do processo de Três Irmãos. Também comentar, com relação à comercialização de energia, que uma vez equacionado o balanço energético de 2020, como foi visto, continua o nosso foco na gestão do balanço energético de 2021-22, em virtude da contingência do momento e da situação de mercado. É um momento propício para a gente acelerar a redução daquelas posições shorts, que é o que temos feito, além de começarmos a implementar a nossa estratégia comercial de longo prazo de uma forma muito criteriosa, cuidadosa, aos poucos, já começando a comercialização da energia de longo prazo, como eu havia mencionado. Por fim, em resumo, para a gente encerrar essa primeira parte do call, é aquela história na FESP de consistência e coerência. Eu acho que foi mais um semestre, esse segundo trimestre, onde a gente fez valer tudo que a gente foi coerente com o nosso discurso, com tudo que a gente tem discutido com o mercado e bastante consistente em termos de resultados. E posicionando a FESP como uma das empresas bastante resilientes para esse momento tão difícil que o Brasil e o mundo passa com a crise da Covid. Gostaria de mais uma vez me desculpar a vocês pela interrupção na transmissão por vídeo. Tivemos que prosseguir no nosso plano B aqui por voz. Me desculpem por esse transtorno e a gente abre, portanto, para a nossa segunda parte de perguntas e respostas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1 em seu telefone ou envie sua pergunta por escrito através do webcast. A nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas em relação à comercialização de energia. A primeira, vocês venderam alguns montantes de energia esse trimestre, vocês até destacaram no portfólio, né? Acho que foram 30 megawatts para 2023 e mais alguns megawatts para 24 e 25. Queria que vocês comentassem um pouquinho o que é a expectativa para colocar a energia disponível de vocês para esses anos, para os próximos anos. Se a gente pode esperar vocês continuando nessa estratégia de realocar essa energia no mercado após esse período, e se pudesse comentar um pouquinho também sobre nível de preço, né? A gente viu que em algumas plataformas como o Decide, os preços até voltaram a reagir, a recuperar. A gente está vendo o preço de energia convencional, a princípio, para alguns contratos, na faixa de R$160, R$150 por megawatt-hora. Tem alguns outros contratos com nível de preço um pouco mais interessante até, mais para 170 ou 180. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso, a gente agradece. Obrigada. Oi, Carol. Mário falando. Obrigado pela primeira pergunta. Com relação à comercialização de longo prazo, a gente tem aqui uma estratégia comercial, Carolina, de longo prazo, que pressupõe uma execução em layers, uma execução por etapas, de acordo com métricas de preços e volumes, né? Isso é feito como forma, primeiro, de não capturar nenhum momento específico de mercado, não correr o risco de um momento específico de concentração, e segundo também, para a gente não levar, eventualmente, volumes a mercado que fossem desfavoráveis a preços. Com base nisso, houve essa comercialização, como você bem notou, na comparação das posições, a preços de mercado. Para 2023, eles ficaram levemente acima daquilo que você mencionou, e são basicamente, sobretudo, preços de mercado. O que a gente, embora os preços de longo prazo tenham sido muito pouco afetados, fundamentalmente falando, pela Covid, pela crise, eles tiveram algum efeito, sim,
ali por volta de abril, maio, mas a gente viu esse movimento que você mesmo notou, Carol, uma certa recuperação desses preços a partir dessas últimas semanas, último mês, que fez com que a gente entrasse no mercado. A gente não dá o guidance de volume a ser comercializado, Carol, para não jogar contra os interesses da própria CESP em relação ao mercado. Mas o que eu posso te adiantar é que será uma comercialização cuidadosa, de volumes bem dosados, para não estressar o mercado, para atender os clientes com preços de mercado, tentando, em alguns momentos, calibrar preços levemente acima das médias pelas fontes que você mencionou. Perfeito, obrigada. E se eu puder, então, fazer uma segunda pergunta em relação ao perito, né, em relação ao que vocês falaram da indenização de 3 irmãos, né, mas para a gente entender exatamente o que significa, né, o que ele vai apresentar após esses 15 dias, contado o prazo quando ele fizer a correção que tem que ser feita, né, da digitalização, ele vai reafirmar o número ou explicar o número, e uma vez que ele faça isso, o que ocorre exatamente? Aí já sai a sentença final, o juiz dá a sentença final, ou ainda tem alguma etapa do processo? Até peço desculpa se vocês falaram sobre isso, é que a minha ligação caiu e aí eu não consegui escutar um pedaço do call, mas é mais para saber exatamente o que significa em termos de processo mesmo. Perfeito. Com relação a isso, Carol, se você se recordar, há alguns meses atrás, ao longo do ano passado, houve o espaço para que tanto o CESP quanto a União, o governo federal, se manifestassem com relação ao laudo deste perito. Foi quando essas manifestações são públicas, estão nos autos, então eu posso falar com alguma liberdade, foi quando a União fez críticas um pouco mais contundentes em relação ao laudo, e nós fizemos críticas em relação a premissas, mas a gente enxerga mérito técnico no laudo que foi apresentado pelos critérios determinados pelo juiz sempre. Basicamente, o que o juiz fez a partir de agora é que ele vai abrir um prazo de 15 dias úteis para o perito se manifestar com relação às críticas, sobretudo da União. Foi esse o despacho do juiz. Então, o perito, assim que o juiz permitir, depois desse ajuste na digitalização dos processos, o perito vai se manifestar como uma réplica, vamos dizer assim, em relação, sobretudo, às críticas da União. A partir daí, abre-se algumas possibilidades. O juiz é soberano, no caso, ele poderia ouvir o perito e julgar, por exemplo. Ele já poderia julgar, não há nenhum impedimento para o juiz julgar o caso. Uma outra possibilidade seria o juiz abrir prazos, por exemplo, para uma oitiva final, para manifestações finais das duas partes, seja a CESP ou União Federal. Ele poderia fazer isso, e ato contínuo, depois disso, estar apto, pronto para julgar. Né? E uma terceira possibilidade, que eventualmente ele entender que devesse convocar um novo perito, por exemplo, nomear um novo perito para fazer um novo laudo. O juiz é soberano aí, quer dizer, provavelmente o desfecho vai ser uma dessas 3 alternativas, Carol, e a gente vai aguardar, acompanhar e manter o mercado de alguma forma informado sobre esse andamento. Perfeito, ficou muito claro. Obrigada. A próxima pergunta vem de Marcelo Sado, Banco Itaú. Oi, pessoal, tudo bom? Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta em relação à negociação de contingências. Eu lembro de um webinar que a gente fez com vocês em abril, vocês tinham mencionado que a ideia da CESP era preservar a caixa por conta dos efeitos do Covid e que provavelmente não seriam feitos nenhum desembolso relevante no curto prazo para negociar as contingências por conta do Covid. Agora, quando a gente vê o resultado, e até você já tinha indicado que seria baixo, mas foi muito, muito baixo, né, o impacto do Covid no resultado da companhia, além da alavancagem estar super baixa, a gente pode esperar que vocês passem a anunciar acordos mais relevantes até o final do ano? Essa é a primeira pergunta. E a outra, olhando um pouco para a estrutura de capital da companhia, com essa alavancagem baixa, essa geração de caixa forte que vocês tiveram,
faria sentido aumentar o volume de dividendo em 2021? Vocês acham que a partir de 2021 vocês vão estar olhando para crescimento? O que vocês podem falar em relação à otimização de estrutura de capital também? Obrigado. Obrigado, Marcelo, pelas questões. De novo, também, como sempre, duas outras questões bastante importantes. Com relação à contingência. Com relação à contingência, sim. A gente entende que para a CESP a gente tem uma boa visibilidade dos impactos da Covid nos resultados da empresa. Acreditamos que o período mais crítico já tenha passado e a gente conseguiu responder de uma forma muito resiliente. Qualquer, não vou dizer conservadorismo, mas qualquer maior cuidado na gestão do caixa, com relação ao contencioso, vamos por dessa maneira, eu entendo que já está superada sim. Nós conseguimos nesse trimestre, como você pontuou, Marcelo, nós conseguimos nesse segundo trimestre uma redução expressiva do contencioso, seja ele o total ou o provável, com um desembolso de caixa muito baixo. O desembolso foi de 20 milhões de reais nesse segundo trimestre. Nós continuamos nas tratativas com partes importantes em negociação. Elas são restritas, elas são poucas partes, mas a gente continua nessas tratativas e eu diria a você que não há nenhum impedimento neste momento da gente celebrar acordos maiores do que esse para a redução para o de-risking de CESP. Está superado o período mais crítico da Covid para nós. Com relação aos dividendos, eu vou começar pela última parte da sua segunda pergunta. A gente ainda continua num trabalho bastante árduo, importante, de um dever de casa interno, como a gente convencionou chamar, Marcelo. A gente não está ainda num momento que estejamos olhando oportunidades de crescimento. A gente entende que ainda tem muito valor o foco da empresa no de-risking, nos ganhos de produtividade, na gestão do custo, na gestão desse balanço energético, na nossa estratégia de comercialização. Dado que é uma forte geradora de caixa, o que não faz sentido é ficar empilhando muito caixa na empresa aplicados a CDI se a gente não tem uma alocação específica de capital para o momento. Então, assim, sem antecipar movimentos, Marcelo, mas seria razoável imaginar que a CESP continuará sendo uma boa pagadora de dividendos até que entre, eventualmente, numa segunda etapa. Tá ótimo. Muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco. Nós temos uma pergunta aqui pelo webcast, do Bernardo, da STK, basicamente nos perguntando que problema houve com relação à digitalização do processo de Três Irmãos. Bernardo, obrigado pela pergunta. Não é propriamente um problema, tá? O que existe é que o juiz entendeu que havia algumas peças no processo, peças acessórias ao processo, por parte da União Federal, que deveriam ser juntadas à digitalização. E ele pediu, então, que o fórum, e esse trabalho é feito agora, passa a ser executado pelo fórum, tá? Ele pediu para que o fórum pegasse essas peças, que já existem fisicamente, e as digitalizasse, em complemento a todo o material processual, material do processo que está lá, Bernardo. Então, é algo que o fórum não deveria levar muito tempo para fazer, e a gente aguarda, portanto, em alguns dias, essa definição, para que abra, portanto, aquele prazo do perito que eu me referi. A próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Oi, pessoal, eu de novo, só para aproveitar aí, que o pessoal não perguntou, mas de repente faz para a gente ajuda. Vocês mencionaram aí no release, né, um montante ainda elevado de possíveis créditos fiscais, né, que poderiam ser ativados, né, no futuro, né? Vocês mencionaram acho que 2 bilhões, enfim, que ainda não foram ativados. Se vocês puderem passar aí, como é que é o processual, né, dentro do possível, né, o processual para, de fato, vocês poderem ativar e aproveitar esses créditos, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão dentro da empresa? Obrigada. Oi, Carol. Obrigado pela pergunta. É o Marcelo Jesus.
Nós temos duas naturezas aí de créditos fiscais, né? Acho que a primeira e a mais relevante delas é o crédito tributário decorrente ali do prejuízo fiscal. E a expectativa que a gente tem para reconhecer esses créditos no decorrer do tempo, aqui é uma questão muito mais contábil, né? Tem algumas regras que permitem que a CVM determina que você reconheça os créditos realizáveis ali em 10 anos. Então, à medida que a companhia vai evoluindo e vai demonstrando maior rentabilidade, como nós temos demonstrado aqui, existe a possibilidade de a gente complementar a realização desses créditos, até mesmo porque outros estão sendo consumidos, né? A companhia está gerando lucro tributável esse ano, está compensando o prejuízo, então uma parte ela é utilizada, é consumida, abre espaço para a constituição de novos créditos também. Então, novos créditos vêm pelo consumo, né, do que já está havendo nesse ano, por exemplo, assim como a evolução da rentabilidade da empresa. Esse é uma natureza ali de créditos, né? Depois tem outras naturezas, são recuperações aí de tributos que foi feita uma diligência e nós verificamos que foi feito um pagamento a maior, e isso, com base em pareceres dos nossos advogados, existe a possibilidade de recuperar esses créditos tributários. Uma parte deles já foi recuperada aqui esse ano, né, principalmente ali de INSS, e tem uma outra parte que ainda vai ser constituído e recuperado no segundo semestre, tá? A gente não dá guidance aqui, Carol, espero que você entenda de quanto que são esses valores, né? Mas a companhia está aqui bastante focada e com disciplina em recuperar esses valores, porque isso tem uma geração de valor importante, porque é caixa, né, já para a gente. Perfeito, obrigada. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mário para as considerações finais. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Me desculpem mais uma vez pelos problemas de conexão com a operadora que tivemos hoje. Dizer que nós estamos à disposição de todos vocês para detalhar, eventualmente, alguma outra informação através da nossa área de RI. Muito obrigado. Um bom dia a todos. A teleconferência de resultados está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.